Dani e Tati, sejam muito bem-vindas. Vocês estão aqui no segundo episódio do Pod Psi. A gente vai falar sobre uma parada muito legal, que é o capítulo de vocês no nosso livro em conjuntas. Então, Dani, 2 anos de formada, trabalha com sistêmica, atende adulto, família e casal. Atende na Asa Norte, Asa Sul, Taguatinga, atende onde precisar, né? Vai. E a Tati, 17 anos já de formada, atende na abordagem sistêmica. Não, é cognitivo-comportamental. Sistêmica é só ela, tá? Isso. Mas olha, não deixa de ser sistêmica. Exatamente, tá? Porque sim. quem atende adolescente precisa ter um rolê ali com a sistêmica. Não tem opção. Então você atende adolescente, adulto e casais. Isso mesmo. E essas são as protagonistas do capítulo Família do livro Psicoeducação. Feliz ter vocês aqui, feliz ter esse bate-papo com vocês. Não só sobre o capítulo, não só sobre o livro, mas acima de tudo sobre essa história de vocês com a psicologia. Sim. Tati, vou começar com você. Conta Vamos aí lá. da sua história com a psicologia, gatinha. Eita, gente, olha, a história com a psicologia. Primeiro, assim, quero agradecer, né? Porque é um mega privilégio poder fazer parte desse projeto. É a nossa primeira produção, né? Juntas. E Primeira de muitas. Isso aí. E quando veio o convite para coautoria, né? Veio borboletas no estômago, eu falei, vai com borboletas no estômago mesmo e vamos Ainda bem que embora. foram borboletas, não foram úlceras. Isso! Verdade! Foram borboletas, mas assim, é muita gratidão mesmo por poder participar. Então, a minha história com a psicologia, né? Eu digo que é uma história que envolve muito amor. Porque se não tivesse amor, essa história não teria rendido. Pra começar, o curso que é de 5 anos, eu levei 8 anos pra fazer. Né? E aí... Você não queria sair? Eu não quero sair desse negócio aqui. Não quero. Vou ficar aqui. E aí, por quê? Psicologia, hoje está mais acessível, mas ainda assim, por ter laboratório, é um curso mais caro. E, na época, eu tinha que fazer contas. Seus laboratórios ainda tinham ratinhos? Todos. Desde o segundo, eu peguei ratinhos. Parêntese, né, gente? Eu não posso deixar de contar. Teve um caso com um ratinho no CEUB que foi um espetáculo. Rendeu essa história. Terminou o semestre e alguém levou o ratinho pra casa. fugiu, porque nós tínhamos que fazer a parte de sacrificar o ratinho para ver os efeitos do estresse no organismo. O que essa aluna fez? Pegou o ratinho, Levou pra casa. levou, saiu correndo e todo mundo Não correndo vou, atrás. não vou matar o Era ratinho. confusão, gente, por causa do ratinho, né? Ainda bem que hoje não tem mais ratinhos, né, gente? Hoje não tem mais. Agora, por isso que eu te perguntei se tinha ratinho, porque na minha época o ratinho já era tecnológico. Não, gente, eu sou daquela. 1997. Em 2005 os ratinhos já eram tecnológicos. Quando eu me formei já era, né, o tecnológico. Mas então, assim, eu digo que a psicologia é uma relação de muito amor. Porque se não tivesse, eu teria ido fazer qualquer outra coisa. E quando eu fui, e olha isso, como é simbólico, né? 10 de agosto, dia do meu aniversário, inclusive tá chegando, gente. Quarta-feira, né? 4.5, com muito orgulho. Eu sou dessas que falam a idade, assumo mesmo. Mas olha só que simbólico. Eu queria muito o curso, eu não abri mão dele. E aí eu fui fazendo ajustes para conseguir terminar. E a minha colação de grau foi qual dia? 10 de agosto, dia do meu aniversário de 2005. Então, quando eu subi pra dar o meu nome, né, na colação de grau e tal, eu fui chorando, mas ninguém entendia nada. Por que eu chorava? Mas era um filme na minha cabeça, no dia do meu aniversário, era o meu diploma de presente, né? E a minha história com a psicologia foi, não se deu diretamente, a clínica não veio de imediato. Eu passei 20 anos, desde o 3º semestre da psicologia, eu entrei na psicologia organizacional. Então, meu olhar era para estudar o coletivo. Entendi. Equipes, liderança. E aí, meio que ali na faculdade, você foi direcionando para aquilo que você já estava fazendo. Tudo. Meu É muito TCC, comum estágio. isso acontecer, né? Da gente estar
deixar na faculdade e querer usar daquele espaço, daquele conhecimento para aquilo que a gente já está fazendo, principalmente quando a gente já está numa vida adulta, fazendo a faculdade, a intenção é sempre pegar daquele conhecimento para aplicar na nossa vida cotidiana ali. Isso é uma fala muito comum de quem faz psicologia. E assim foi. E eu realmente atuei com paixão dentro da psicologia organizacional, mas eu tinha em mente, eu ainda vou atuar na clínica, só que na minha cabeça é quando eu tivesse 50 anos. Só que aí o que acontece? Vem pandemia. E a pandemia me mostrou uma oportunidade que eu não podia perder. Então eu tive que fazer todo um remanejo e fui para a psicologia clínica em 2020. Isso. Então, desde então, eu comecei a atender online. É exatamente quando a Dani se forma. E foi quando a gente começou, nós começamos a trocar ideias de projetos juntas. Que aí surge a Psicoprimas, Psico_Primas, nossa página no Instagram. E aí começamos a elaborar projetos. Quando surge a oportunidade da autoria do capítulo, da coautoria, então veio como uma luva, assim, pelos projetos que a gente tinha, por ser família. E um pouquinho, depois vocês vão ver no livro quanto que a gente fala do que é forte os nossos laços familiares, e dentro de um contexto de pandemia também, porque fez com que nós voltássemos às nossas origens. Nós tínhamos que ficar reclusos onde? Em casa, com a família. Ou seja, não tinha pra onde correr. Era aquelas pessoas ali que você tem que olhar pra cara delas. Não tinha. E aí, assim, no meu caso, a minha família, eu e a Mamu, só tinha gente. Só tinha uma pra olhar pra cara da outra. Ou se mata ou se aceita, entendeu? Exatamente. E aí todo mundo falando, eu estou trabalhando em home office. Eu falando, gente, isso não é home office. Estamos trabalhando em casa. Home office é quando você tem uma organização. Os seus filhos estão na escola, você tem o seu momento. Aqui não, ali era operação de guerra, né? A sala da minha casa se transformou realmente numa operação de guerra. 3 mesas, imagine. Na época, a dos meninos, a sua e do teu marido. A da minha filha, a do meu marido trabalhando online, e eu gravando aulas, porque na época eu estava dando aula de psicologia numa faculdade. Então imagina, eu tinha que conciliar meus horários com os deles, aquela loucura. Mas assim, o tema é família. Nós fomos obrigados a voltar, né? A voltar às origens, a relacionamentos, olhar de frente. Não teve como fugir. E aí, só a gente fazendo um paralelo aqui, porque você começa esse projeto, né, de perceber a clínica em 2020, quando a Dani se forma. Acho que é o momento da Dani contar a história dela com a psicologia. Porque se deixar, ela fica ali. Eu gosto de escutar. Só quietinha, só que não. Tá bom, vou falar hoje. Isso. Eu adoro escutar. Mas agora você vai ver. Vou falar. A minha história com a psicologia também é uma história de amor, assim, mas foi um amor diferente do da Tati. Na realidade, a minha primeira graduação foi em ciência da computação. Quando eu formei, eu tinha uns 22 anos, então eu atuei durante muitos anos da minha vida na área de tecnologia. Em determinado momento da minha vida, eu senti a necessidade do tal do autoconhecimento. E foi quando eu comecei a procurar terapia, fui fazer terapia, papapá. E me apaixonei por esse universo, né? Então eu fiz muitos anos de terapia e fui me apaixonando, falando, gente, esse negócio é massa demais, É bom demais da conta. Senhora. E aí eu fui vendo, gente, eu quero isso pra minha vida. E aí eu falei, rapaz, eu vou fazer isso. E engraçado que você já era concursada, já tinha uma formação. Tipo assim, a vida já podia parar ali, já tava tudo certo. Eu falei, não, vou começar de novo. Eu gosto de emoção, você sabe disso. É com emoção. Nossa, eu gosto de humor, não dá não. Aí eu falei, rapaz, eu vou fazer esse negócio de psicologia. Aí eu conversei com a Tati na época. Falei, prima, eu tô achando que vou fazer esse negócio. Aí ela falou, vai, tua cara esse negócio. Exatamente, ainda bem que você lembra direitinho. Não é? Desse jeito. Prima, vai. Não tinha opção. Você vai. Manda, vai sim. Vai. Menina, e foi puxar, porque ela trabalhando o dia todo, estudando à noite, né? Era meio corrido. Mas, menina, era tão prazeroso. Eu amava tanto sair do trabalho para aquela faculdade. Era algo tão legal, era tão gostoso que eu nem vi o tempo passar, né?
E aí fui fazendo, quando eu vi já estava praticamente no último semestre. E aí formei, e eu formei na pandemia. Tudo que é emoção, adoro. A gente podia ter se formado em condições naturais, mas não. Vamos formar aqui no meio de uma pandemia. Na pandemia, minha formatura foi tipo virtual, online, chorando enlouquecida, que eu soubesse de 8 para 80, aquela emoção toda. Formei, e aí vinha a Tati de novo na minha vida, né? É lógico que durante esse processo vinham as inseguranças, né? Esse mundo, né? Olha, nossa, como sou segura, vou arrasar. Não, a gente vai E é legal a gente falar disso, né? Porque as pessoas quando nos procuram, elas têm essa expectativa de que a gente tá num outro patamar, né? Que, nossa, não tem problema, não tem. Tem sim, tem problema, tem insegurança, tem medo. A grande diferença é o que a gente escolhe fazer com isso. E é isso que a gente ajuda as pessoas a fazerem no consultório. Tem esse problema, mas como que a gente vai lidar com ele na vida, sendo a vida real? Vai no medo, vai na insegurança mesmo. É por isso que, por exemplo, no dia da formatura eu chorei enlouquecida. Porque, como a Tati falou, é um filme que passa pela sua cabeça, né? Você falou assim, caraca, bicho, eu enfrentei esse negócio e consegui sair do outro lado. No medo, sim, mas também teve ajuda, teve pessoas que me ajudaram. O negócio é você buscar ajuda, é buscar essa rede de apoio, é tipo na hora do medo falar, conversar com alguém e falar, cara, eu tô com medo. E aproveitar as oportunidades, assim, que parece que a vida nos coloca onde a gente tem que estar. Né? Eu tenho uma história com a Dani, que a gente estava num evento para mulheres intensas. Mulheres intensas. E nesse evento a gente nunca tinha se visto na vida, primeira vez que a gente se viu. Aí saí de lá e tal, vida que segue e tal. Daqui a pouco a Dani me liga. Oi, tudo bem? A Maína me passou seu telefone. É assim, é que eu queria que você me desse uma mentoria. Foi mesmo. Tá bom. Ela falou que você é maravilhosa, eu queria que você me desse uma mentoria, tá bom? Foi bem E a menina tinha acabado de formar, ainda tava assim, na insegurança. E é engraçado que naquele momento eu tava fazendo a mentoria da Maína. E é como se o universo dissesse assim, olha, se conversem aí, porque nesse momento aqui tem alguém que pode, de repente, te ajudar. E aí, por que a gente estava naquele lugar, naquele momento, no seu momento de vida, no meu momento de vida, começando a mentoria com psicólogos? Insegura, falando, ai meu Deus, será que é isso mesmo? Não sei o que, querendo, mas com medo. Aí o universo bota essa figura na minha frente. Aí eu lembro que ela no começo, Dani, chega, você já estudou demais, chega, está na hora de ir pra prática. Bora, chega de estudar, bora. Eu, ai gente, como assim? Isso mesmo, vai atender. Vai atender, e foi, nossa. Eu lembro a primeira vez que eu fui atender na clínica, né? E aí depois que eu atendi, ela foi me dar a assistência, né? E ela, aqui você tá querendo ser assistente social ou tá querendo ser psicóloga? Pra ela, vamos com carinho, gente. Essa mentalidade toda não precisa de soco no estômago. A gente vai passar a mão na cabeça, assim, né? Então, mas foi tudo, assim, e aí naquele atendimento. Mas uma das minhas bandeiras, Dani, é da gente como psicólogo deixar de ser assistencialista, deixar de ser assistente social. Já existe essa matéria, já existem pessoas que fazem isso, não é o nosso papel. Nosso papel é outro. Então, às vezes, a gente quer assumir um papel que não é nosso. A assistência social não é o nosso papel na vida. Desculpa, mundo, mas é isso que é. Cada um vai assumir isso aí, não foi isso que nós escolhemos na vida. Aí ali eu vi, gente, eu quero escrever a minha vida. E nessa segunda fase da minha vida, que agora é a minha segunda etapa, que né, vai chegando aos 50, a gente vai ficando reflexiva. E aí eu tipo assim, gente, eu quero isso pra minha vida daqui pra frente. Essa segunda etapa, já escolhi, vai ser esse caminho para o universo. Bora pra mim me dar força. Vai dar tudo já. E aí quando você decide, a Tati decide que esse seria o caminho a esse convite para esse livro. Inclusive, durante o processo da escrita do livro, eu também tive as minhas crises. E era muito papo com a Tati também. Durante o processo da escrita, eu tive umas crises também. Não foi esse glamour todo quando vai com a escrita. Na hora que a gente vai lá sentada dando autógrafo, não, teve crises. Era eu conversando com o Tati. E eu conversando com o Dani, porque assim, gente, falando e quando eu convidei, né? Eu não te conhecia ainda, né, Tati? Eu convidei a Dani,
Ai, amiga, eu não, amiga, eu vou dar o telefone pra minha prima. Eu falei, não. Só lembrei dela, porque ela é boa nesse negócio de Eu falei, ela é não, ótima. eu acho que eu até acho que pode ser ela, mas o que você acha de fazerem juntas? Isso! Ela, acho que sim. Perfeito! Eu vou te passar o telefone da minha prima, que ela é maravilhosa. E Porque realmente ela escreve com a alma, né? Ela tem um negócio. Na verdade, era pra Você é cada uma ter generosa. escrito um capítulo. Isso, não, mas foi muito rico, assim. Mas de novo, essa minha crença de que as coisas acontecem exatamente do jeito que tem que acontecer, quando eu li o capítulo de vocês, eu falei assim, cara, não podia ter sido de outra forma. Era pra ser exatamente desse jeito. Até por vocês serem família, estarem falando de família, a mesma profissão, os laços que vocês têm desde criança, e isso se reverberar agora profissionalmente. Falei, cara, o universo foi muito perfeito. Que convite Muito perfeito bom. foi esse. Muito bom. E como você falou, assim, as coisas vão te direcionando. Eu costumo dizer que tem gente que faz as orações e fica esperando, né? Um anjo aparecer. Olha, você vai fazer. Eu falo, gente, fica atento aos sinais. Então, quando veio a questão da clínica, era algo que estava no meu coração. Veio a pandemia, as pessoas começaram a nos procurar para atendimento. Nós começamos a fazer algumas lives e as pessoas começaram a procurar. Tati, você atende? Dani, você atende? E vamos. No início online, depois, né? Hoje a gente já atende no presencial também. E as coisas vão fluindo, né? Então a gente precisa estar atento muito a esses sinais. Quando veio o tema família, tanto que quando vocês colocaram lá, né, a Kelly deu as opções, quais temas vocês mais se identificam? E aí foi assim o imã, né? Prima, família, né? Família. E eu acho muito bacana porque é a nossa história. É na família que a gente vivencia as primeiras emoções. E não só emoções boas, porque tem muito isso, aquela família margarina. Não, gente, vamos sair desse lugar, né? Tretas. Sabe, sentimento de inveja. Conta aí uma treta da família de vocês. Nossa, tem algumas. Quero treta! Quero treta. Quero Deus, confusão. A nossa é com emoção, entendeu? A nossa é com emoção. É melhor não, pula essa parte. Isso é uma tretinha de nada, gente. Uma Minha mãe tretinha. saiu do grupo da família. Esse é um babado recente. Foi, Ela ela saiu saiu. do grupo da Por família. quê? Ah, treta. Tretas, sabe? Briga de irmão, sabe? Aquelas coisas. Não quero falar com ninguém. Não, ela não vai voltar, não. É. E ela tá irredutível. Não, e aí Ela é vai legal. acabar comigo porque eu tô falando isso. É só a gente não dar o link pra ela. Isso! Não, mas aí é legal porque aí reacende, né, os valores, né? Porque aí chegando foi isso que os nossos pais nos ensinaram. Cadê? Vamos lá, cadê a união? Tati, eu tenho uma teoria sobre adolescência. Eu nunca contei essa teoria ao vivo. Uhum. Vou contar a primeira vez que eu tô diante de uma psicóloga especialista em adolescência. Eu vou falar o que eu penso. Eu sou a rainha das teorias, eu invento as teorias. Eu só valido elas na minha cabeça, entendeu? Tem minhas É uma teses. avaliação empírica De mim para comigo mesmo. mesmo. Eu tenho uma teoria que é o seguinte, que quando a gente nasce, a gente recebe um saquinho vazio. E põe esse saquinho embaixo do braço e vai pra vida. E aí o papai bota uns negocinhos, a mamãe bota uns negocinhos e vai todo mundo da família colocando alguma coisa dentro desse saquinho. Você chega na adolescência, é um saco enorme, você arrastando aquilo pela vida, aquilo. Aí você começa a se dar conta de que você tá arrastando um saco cheio de coisa que você não sabe nem o que tem lá dentro. E aí, nesse momento da vida, que é a adolescência, você se dá conta disso, aí você pega esse saco e joga ele assim, e tira tudo, e vira aquela bagunça, aquela confusão no meio da sala, a mãe fica louca, o pai fica desesperado, você jogou tudo que eu te dei fora! Porque não me ama, não me respeita! O pai e a mãe, aquele drama louco, que é o menino... E aí ele pega aquele saquinho, e ele começa a escolher o que ele vai colocar lá dentro. Só que existem valores fundamentais, essenciais, que ele não consegue se desvencilhar. Ele pega, mas só que fica lá no fundo do saquinho. E ele sai pela vida, colhendo outras coisas dos amigos, das famílias dos amigos, dos relacionamentos, das experiências, das frustrações, das alegrias. E quando os filhos nascem, o que acontece? Na minha teoria, tá? Ele vai lá, ele vai caçar aqueles
valores estavam lá no fundo e aquilo Faz tudo muito vem sentido. à tona de novo. E ele começa a se balizar pelos valores essenciais que ele recebeu, que estavam lá no fundo, esquecido, mas que agora vai direcionar a vida dele quando eles têm filhos. Porque é muito natural você ver os pais repetirem exatamente, por exemplo, eu não fui criada pelos meus pais. E eu, né, até os 8 anos eu tive ali mais ou menos umas 6 configurações familiares. As mais fortes são as que eu aplico com a minha filha. Então não é só o fato da família, pai, mãe, né, irmãos. As famílias que me criaram, elas deixaram valores muito fortes em mim. E eu coloquei eles lá no fundo do meu saquinho, que eu joguei tudo fora quando fiquei adolescente, que eu não quero mais nada! E fui pra vida. E agora eu percebo como eu uso isso na educação da minha filha, no meu, não só na educação, mas no meu relacionamento com ela. Perfeito. Então, essa é a minha teoria do saquinho. Faz muito E eu acho que a sentido essa adolescência teoria. é isso, né? Essa rebeldia, essa revolta da adolescência, é quando o pai e a mãe não suportam que o filho, que nós, enquanto indivíduos, escolhemos o que vamos carregar pela vida. E eu nunca falei isso ao vivo, nunca falei isso em lugar nenhum. Eu só falo isso com meus pacientes. Somente pra mãe de adolescente. Perfeito. E pra mim fez muito sentido me observar nesse lugar. E quando a gente fala de família, esse momento em que todos esses valores são questionados, não questionados no sentido de valores, mas questionados se eu quero pra mim ou não, se serve pra minha história ou não. E aí a gente vai pra vida, né, falar, e aí quantas pessoas têm acesso à psicoterapia de família, quantas pessoas têm acesso à psicoterapia de casal, quantos adolescentes estão fazendo terapia, quantas crianças tiveram acesso à terapia. Então a psicologia, ela não é algo disponível de maneira vasta, ela é muito restrita. E sendo ela muito restrita, qual é o propósito, né, de vocês com esse capítulo do livro? O que é o propósito de vocês de trazer com esse capítulo desse livro para que pessoas que não têm acesso ao consultório, ao ler, ao ter contato com esse livro, possam ter de vocês? Excelente, Kelly. Assim, o livro veio como, né, tudo conspira, tudo tem que acontecer da forma como acontece. O livro veio dentro de um momento onde eu estou muito envolvida academicamente, porque eu estou finalizando meu mestrado. O meu mestrado é em Ciências Sociais, então eu estou conversando com outra ciência. Exatamente. E o meu estudo é voltado para analisar autolesão não suicida em adolescentes como um fenômeno social. Isso tem dentro do consultório. Essa demanda tem aumentado muito. Alguns dados aqui, só para vocês terem uma ideia. Recentemente, os Estados Unidos fez um levantamento de autolesão. Nos Estados Unidos, no momento da pandemia, aumentou em 159% a prática de autolesão não suicida. No Brasil, isso tomou uma proporção tão grande que o próprio GDF, ele fez um plano de ação que vai começar o ano que vem, 2023, de ação voltada para suporte emocional para adolescentes e pessoas em sofrimento, né, emocional, porque assim, está gritante. Sempre aconteceu. Autolesão não é algo novo, mas é uma forma que a gente precisa entender que esses adolescentes estão usando para expressar sua angústia. Não está saindo verbalmente, está saindo na impressão do corpo. Entendi. E a gente precisa entender também que o próprio adolescente, ele tá numa relação conflituosa com esse corpo. Ele não tem mais o corpo de criança, mas ele também não tem o corpo de adulto. E não tem a autonomia de um adulto. Isso. Às vezes até tem um corpo formado, mas não tem a autonomia de um adulto. Que ainda é mais difícil, porque ele se sente cobrado como um adulto, mas nem o cérebro dele está desenvolvido. E isso a gente precisa pensar. Por que a nossa lei diz que a maioridade vem aos 21 anos? A maioridade total. Começa aos 18, mas aos 21. A neurociência já traz. 21 anos é quando o cérebro está completamente desenvolvido. Córtex frontal, que é a parte da razão, já está, que é a última parte que se desenvolve, está completamente desenvolvido. Por que conversar com o adolescente é sempre emocionante? Porque ele está tomado, sequestrado pela amígdala. É pura emoção. Você não me ama! Você não me entende! Eu vou embora de casa! Eu vou embora. É sempre acalorado. Porque é a amígdala. Onde
a gente pretende chegar? A gente tem um projeto no Psicoprimas, que a gente vai abrir de primeira mão, tá? A gente tem um projeto para trabalhar com escolas, voltado para suporte emocional para adolescentes. Educação emocional. Então, a gente tem isso já um pouquinho desenhado. E o nosso desejo aqui, com esse livro, a gente consiga, primeiro, levar o conceito de família de uma forma menos técnica. Eu acho que a psicologia a gente precisa caminhar. E esse é o objetivo do livro, né? Perfeito, não só no família, né? O conceito do livro veio nesse sentido, assim, vamos falar de psicologia de forma que as pessoas entendam. E aí, eu vou fazer até uma crítica, gente, acho que esse é o momento, né? A gente tá preparado pra ser cancelado. Todo podcast vai ter um cancelamento. É a vida. Mas assim, tem muito profissional da nossa área que se transveste de uma linguagem muito difícil de se compreender e ao invés de aproximar as pessoas, afasta. Gente, eu vou ser sincera, eu não gosto de atender nem de jaleco. Eu usei jaleco na faculdade. Porque o jaleco já me mostra assim, olha, eu tenho jaleco e você não tem. O jeito do suposto saber, né? A autoridade. E no consultório, principalmente na minha abordagem, não tem autoridade. Exato. Não tem esse distanciamento. E assim, gente, por favor, quem usa tudo bem, se você sente à vontade, tá tudo bem. Tô dizendo uma percepção no sentido da gente tentar Mas se é porque aproximar. assim, a gente precisa entender que tem pessoas que precisam desse lugar. Isso. Né? Tem profissionais que ainda... Aí, de novo, cancelamentos à vista. A relação com o médico, né? A disparidade com os médicos. E aí o jaleco vem numa tentativa de equiparação. Eu, assim... Na minha modestíssima opinião, vem numa tentativa de equiparação, uma vez que a sociedade não reconhece. Eu estava contando para vocês do doutorado lá na Argentina, e lá a equiparação é muito... O psicólogo lá às vezes é mais respeitado que médico, no sentido do cognitivo, do emocional. O psicólogo é tão... E aí eu fiz uma pergunta idiota, obviamente. Eu perguntei para um professor, gente... Vai estudar Lacan em espanhol. Uau! É assim, delícia. Uau, exato. E esse professor era lacaniano. E eu entendo muito pouco de espanhol. Tava lá fazendo um doutorado em espanhol e eu tinha que interpretar e codificar tudo ao mesmo tempo. Lacan, velho. Entendedores entenderão. E aí eu perguntei assim, tá, professor, mas a gente... Um relatório, né? A gente estava falando de laudos. Um laudo de um psicólogo tem o mesmo peso que de um médico? Aí ele olhou assim pra mim, por que não teria? Eu passei por burra, velho. Porque lá a cultura deles é completamente diferente. Eles são muito da psicanálise. Eles têm assim, uma veneração pela psicanálise. Tanto que eu não consegui o professor orientador, porque não tinha professor orientador em organizacional. Na abordagem que eu queria, e só tinha psicanálise. E em psicanálise eu não ia conseguir falar sobre comportamento empreendedor com psicólogo clínico. Então eu desisti do doutorado por isso. Mas eu passei por burra, porque essa equiparação no Brasil, ela é muito discrepante. E na Argentina ela é muito ali junto, eles trabalham junto de verdade. E a gente não tem esse movimento. Então eu acho que existe sim ainda uma necessidade de validação e de equiparação no contexto, né, de saúde emocional, mas muito no contexto de saúde pública, digamos assim. Quando você coloca um jaleco, parece que todo mundo que está de jaleco no hospital é médico. Vocês já repararam isso? Exatamente. Todo mundo é doutor. Então se coloca um jaleco, todo mundo é doutor, então eu vou ser respeitada como tal. E não é esse o nosso lugar. A gente não está aqui para ser respeitado como doutor. A gente está aqui para ser respeitado como psicólogos. E essa nossa área, eles não vão, tipo assim, eles vão conseguir se eles estudarem. Mas não é a área deles também. Você pega muito psiquiatra que ainda não entende das emoções. Ele entende de medicação. Ele entende de patologia, mas das emoções ele não entende. E aí é a nossa área que entra junto. A gente vai ter um episódio aí com uma psicanalista, inclusive, enfim, depois a gente vai dar uma surpresa pra vocês. Mas dentro desse projeto de vocês, né, que vocês querem levar a educação, educação emocional para adolescentes nas escolas. Cara, isso é tão...
fantástico. Mas aí vamos pensar uma coisa, o capítulo de vocês é sobre família. Vocês vão falar com os adolescentes. E como é que entra a família nesse rolê sistêmico aí, Dani? Como é que vocês pensam nesse projeto? Tem um livro, né, nas escolas. Como é que vocês vão envolver a família? A família tá em tudo, gente. Mas dentro do projeto, como é que vocês vão fazer para fazer a engrenagem rodar? Tá. A família, vamos lá. Não tem como. A família, ela é a base e ponto final. O que acontece, por exemplo, no contexto do adolescente? Muitas vezes, aquele adolescente ele é visto unicamente como problemático e ponto final. Mas quando você vai ver a questão não está no adolescente. A questão está no sistema daquela família. Aquele adolescente é visto muitas vezes como bode expiatório. Ele é colocado como bode expiatório. É ele que vai pra terapia, minha família não vai não. E aí é complicado, porque querendo ou não, aquele adolescente, ele carrega todo um peso naquele momento, que é de todo um sistema. Então não basta só olhar para aquele adolescente. A gente tem que olhar para todo aquele contexto, da onde está vindo aquilo tudo. Você tem que olhar para o sistema familiar daquela família. E no projeto que a gente está fazendo, de repente, ampliar essa visão. Não é olhar para, meu filho tá, o problema dele é que ele é isso, ele é aquilo. Não, peraí, ele é isso, ele é aquilo, mas peraí, qual é o contexto que ele está? Quem é o pai, quem é a mãe, quem são os irmãos, quem são os avós? De onde esse menino veio? E de onde são as referências, né? Quais são as referências que ele usa para ter esse comportamento ou para ir contra as referências, ele também tem esse comportamento. E é interessante quando você amplia essa visão, esse adolescente, ele passa a ser apenas um membro daquele contexto, você tira o peso e as coisas naturalmente o peso vai saindo dele e vão tomando a devida proporção, né? E o interessante no projeto é a gente chega ao adolescente como primeiro contato, mas necessariamente a gente vai chegar à família desse adolescente. Mas a intenção é essa, é por meio do adolescente acessar o núcleo todo. Isso. Porque não adianta trabalhar só o adolescente também, não adianta. Porque quando a gente atende adolescente, nós, né, temos esse público, nós fazemos as sessões de orientação parental. Sim. Então, na primeira sessão de anamnese, a minha primeira sessão de anamnese é com os pais desse adolescente, depois eu vou com o adolescente e eu já deixo esse adolescente ciente que durante o processo eu vou ter orientações parentais. Não, e aí entra toda a questão do sigilo, porque há um vínculo, né? Mas é no sentido que esse adolescente entenda, eu vou te ajudar a interpretar e a fazer com que seus pais possam te ajudar a entender também. Porque às vezes quem está inserido no problema, a gente está tudo embaçado e não está enxergando nada. Principalmente a família, né? Principalmente. E é interessante como muitas vezes a gente é só um agente de comunicação, sabe? Você só consegue, você só entra naquele facilitador. Isso aí. E como você ser só um facilitador, muitas vezes você ajuda a acalmar aquele ambiente. E você ajuda a estruturar. Impressionante. E é com uma tranquilidade, assim, você não precisa fazer muita coisa. É só dar... organizar e você enxerga uma coisinha que, peraí, gente, peraí aqui. Você dá a voz pra uma pessoinha ali. E é engraçado como a gente, assim, eu fui criada numa família, num sistema em que psicologia, eu não sei como que eu fui parar na psicologia, não, é coisa do além mesmo, porque ninguém nunca fez terapia na minha família. Não sabia nem que existia e tinha preconceito. Obviamente que no dia que eu falo, né, eu falo desde sempre que eu ia fazer psicologia, sempre houve o tal do preconceito. Enfim, não tinha um mediador. E aí, é engraçado que, parando pra pensar, tem uma figura sempre mediadora na família. A figura mediadora era minha avó. A mãe do meu pai dava vozes, ela colocava cada um no seu lugar. E às vezes a gente não dá pra alguém de fora que tá vendo o problema de maneira mais ampla, que é o terapeuta, esse lugar de mediador, né? Esse lugar de estruturação dessa organização familiar, porque aquela estrutura familiar muito fechada, onde ninguém dá pitaco, não pode contar da nossa vida, ninguém pode vir aqui, você não pode dormir na casa de ninguém, cria uma estrutura em que ninguém entra, que não pode ter nenhuma intervenção externa. Essas são as famílias que não permitem que o psicólogo venha. Só que aí ele tá lá na escola.
Na escola vai ter o projeto, aí vai ter o contexto. Como é que vai ser essa estratégia de entrada, por exemplo, nessas famílias mais rígidas? Como é que vocês vão... O que acontece, que a gente, pelo menos no consultório, eu observo isso. Mais rígido que seja, quando você vê o seu filho passando por determinadas experiências, e você vê seu filho num sofrimento, em determinado momento, aquela família, por mínimo que seja, ela cede de alguma forma. Então não tem como. Em determinado momento você observa que aquele contexto ele vai baixar um pouco a guarda em função... E como é que a gente pode pensar numa estratégia, né, para que isso tudo que a gente está construindo, com o livro, com o podcast, com a abertura do consultório, com as consultas online, para que as famílias não precisem chegar, porque aí entra a psicoeducação, para que as famílias não precisem chegar no sofrimento, para que essa criança seja preparada de uma forma, para que ela não precise sofrer na adolescência, para que essa família volte ao ponto inicial, para poder fazer um percurso onde não precise haver o sofrimento. Ah, mas o sofrimento acontece desde que o mundo é mundo. Tá, mas a gente tá aqui para melhorar os rolês, né? Como é que a gente pode fazer para que haja efetivamente psicoeducação, para que não chegue no adoecimento? Para que essa família, esse jovem casal que vão ter filhos, estejam estruturados e preparados ao ponto de não colocar a família deles e eles mesmos nessa necessidade de sofrimento para rever conceitos. O Kelly, é o seguinte, 100% nunca vai ter, né? Isso Não, existe, ok, né? mas a gente vai fazer a nossa parte. Perfeição não tem como, porque também eu acho que adoece, né? Essa questão de você, meu Deus do céu, vou ter um filho, ai, não posso fazer meu filho sofrer. Você vai fazer seu filho sofrer. Não, mas aí, né? tô pensando a gente como profissional, como é que a gente pode dizer para essas pessoas? Você fazer isso de forma consciente, né? Tipo, peraí, vou ter um filho, tá? Deixa eu então procurar, a gente como profissional, disponibilizar o livro, de repente, é uma forma de eu trabalhar essa questão. Eu estou disponibilizando informação. E eu, como, por exemplo, um futuro pai ou mãe, peraí, deixa eu ler aqui, deixa eu também me resolver primeiro, deixa eu tentar me organizar, porque antes de ter filho, eu também sou filho, então deixa eu me organizar em relação ao meu pai, a minha mãe, a minha árvore. Aí esses negócios estão lá no fundo do pegar, olhar pra tudo isso. Porque às vezes eu quero salvar o meu filho, mas eu nem me salvei ainda, gente. Estou querendo salvar o outro. Peraí, deixa eu me organizar, deixa eu tentar ver aqui dentro quem sou eu, o que eu posso melhorar aqui dentro. E aí, de repente, eu me organizando mais ou menos, eu transfiro para o outro. Menos dor, menos sofrimento. Eu não transfiro, gente. Como diz meus amigos, internou aqui, meu filho, já era. Eu tenho um conceito que pai e mãe só tem duas funções na vida. Parir e criar trauma. Parir e criar trauma. Eu falo pra minha filha, ela, não sei o que é minha filha, eu só tinha a obrigação de te parir e criar trauma, fiz como vou. Posso até morrer já, porque eu já fiz a minha obrigação na terra. Eu te pari e criei todos os traumas que eu podia. As terapeutas que resolvem. Ainda com amor, né? Aí ela vira pra mim e falou assim, mãe, ela fez terapia na infância e tal, né? Aí depois que ela ficou jovem adulta, mãe, eu quero fazer terapia. Mãe, paga terapia pra mim? Não. Mas mãe, você não fala que todo mundo tem que fazer terapia? Tem. E por que você não vai pagar pra mim? Porque eu vou pagar pra você falar mal de mim? Tá doida? Tá doida? Não, você que lute. Pede pro seu pai pagar, porque você vai falar mal de mim lá mesmo. Já que você vai falar mal de mim, você que pague, seu pai que pague. Eu não vou pagar, não. E não paguei. Ela mesma paga a terapia dela. Ela falou, você acha que você é meu único problema? Eu falei, bom, o único eu não sei, mas o maior com certeza. Então é essa consciência de que, tá, tem uma questão, eu não consegui, dentro daquilo que eu tive, eu não vou conseguir dar algo muito diferente, porque a fruta não cai longe do pé. Isso. Vocês usam muito essa analogia no livro, né? A gente Vocês usam muita analogia da árvore, das raízes. Conta um pouquinho, dá um pouquinho de spoiler aí do livro. Quando começamos a desenhar, né, a linha que seguiríamos, não vinha outra coisa assim. Vinha realmente a imagem da árvore. Porque... É só spoiler, hein? Conta tudo. Porque assim, a gente precisa pensar, o que nós somos hoje é fruto dos nutrientes. Então a gente remete às nossas raízes.
E tem raízes, vocês vão ver no livro, né? Tem raízes muito profundas, tem raízes que são... É a raiz que é a sustentação dessa árvore. Então, para a gente se manter firme, a nossa raiz tem que ser aprofundada. E como que a gente resiste às tempestades? Com raízes fortes. Vamos lembrar do bambu? Balança, mas ali 5 anos foi de aprofundamento, crescendo para baixo. E a gente, como criança, né, a gente passa do 0 ao 7 criando essas raízes, digamos assim, né? A gente passa 7 anos aprofundando, porque naturalmente o cognitivo vai começar o desenvolvimento ali depois dos 7 anos. E uma coisa que a gente tentou deixar muito nítido, assim, a importância do vínculo. O vínculo. E aí eu vou falar um pouquinho, né, do meu vínculo, a minha história, né, que acaba que a gente fala da gente, né? E a vida me ensinou outras formas de maternidade, né? Eu e meu esposo somos um casal estéril, nós não geramos filhos do útero, até porque eu nem útero tenho mais. E aí vem a Ana Clara, nasce a Ana Clara pra gente do nosso coração, e a infertilidade mostrou isso pra gente. Por isso que a gente falou sobre o conceito de família. Família é a construção de laços sociais. Vai além do consanguíneo. E aí é só um spoiler, né? Assim, filho tem que ser adotado, seja ele biológico ou não. Todo filho precisa ser adotado. Quantas mães rejeitam os próprios filhos, né? Então esse processo é criar vínculo. E como que a gente cria vínculo? É estando junto. Aí a gente entra nos desafios da pós-modernidade também. Porque hoje, como que a gente vai criar vínculo se a nossa agenda está lotada? Como que a gente cria vínculo se só tem tempo para estar junto em família no final de semana? Então, Ana Clara nasce, e ela nasce com uma história. Ela nasceu com 3 anos e 11 meses para nós. Ela já tem uma identidade. E o nosso objetivo nunca será apagar essa história. Não, ela entende agora que... Ela tá com quantos anos agora? Hoje ela tá com 8 anos, linda. É maravilhosa. Amiga Dani. Amiga Dani. Mamãe, eu quero encontrar minha amiga Dani. Amiga Dani. Linda. E então, assim, criar esse vínculo com a Ana Clara me ensinou profundamente. Porque a adoção é isso. A adoção é você experimentar um amor que é divino. Porque você passa a amar alguém que não nasceu de você, mas nasceu pra você. E daqui a pouco, a primeira mamãe que ela falou, eu chorava. Eu chorava, porque saiu do tia, né? Foi todo um processo. Começou chamando com tio e tia, depois mamãe Cate, papai Júlio. E aí o primeiro mamãe que veio espontaneamente, aí eu chorava e eu repeti. Repeti o quê? Porque pra ele é natural. É natural. Era você que tava ali A na expectativa, né? E entendendo que essa construção envolve entrega. Envolve entrega. Eu tive que passar por um luto de uma filha ideal para uma filha real. Essa foi uma das frases que mais me marcou na faculdade, sabe, Tati? A gente tinha aula de familiar, e aí a professora falou exatamente essa. Na verdade, a gente estava estudando, não era familiar, eram as doenças genéticas. Então, as doenças genéticas, naturalmente, esses filhos vão nascer com alguma questão, né? E aí, quando a gente estava estudando essas doenças e como é que é o desenvolvimento dessa criança com esses adoecimentos genéticos, a nossa professora, eu me lembro como se fosse hoje, né? A professora Conceição, ela virou e falou assim: para que o filho real nasça, o filho idealizado precisa morrer. Gente, isso me marcou de uma forma que eu nunca mais consegui esquecer essa frase, porque aquilo foi tão impactante pra mim, porque eu tinha uma filha, minha filha, né, saudável e tal,
Mas eu tinha um ideal de uma filha que a minha filha não correspondeu. Nos meus sonhos dourados, eu nunca sonhei ser mãe, mas se eu tivesse um filho, seria branquinho, loirinho, com aqueles cachinhos dourados, aquele anjinho, assim, sabe? Um anjinho barroco não, mas um anjinho. Porque o barroco é a minha filha, que é aquele anjinho mais moreninho e tal. E aí minha filha nasce e não corresponde às minhas expectativas, porque ela era a cara do pai dela, ela não era a cara da mãe dela. E não tinha cabelo, cadê os cachinhos que eu idealizei? A menina até 2 anos de idade tinha cabelo. E eu, cadê aqueles cabelinhos cacheadinhos que a mamãe idealizou pra fazer uns puxadinhos, então assim, os negócios. Não tinha. Eu tive que entender que eu precisava lidar com a filha que eu tinha. E não é só a questão da deficiência física, de alguma coisa mais grave, que a gente também precisa entender o que eu quero. Vocês perguntaram, né, se minha filha fez psicologia? Nunca nem falei pra ela fazer, nunca foi uma coisa assim, vai aqui nesse caminho. Cara, vai ser livre. E ela foi pra arquitetura meio que por sugestão minha, porque eu via o talento dela. E joguei, quando ela tinha mais ou menos uns 14 anos, eu falei, minha filha, você já pensou em fazer arquitetura? Não gosto de TikTok, não gosto disso. Eu falei, não, é só uma sugestão, uma ideia pra você pensar. Em princípio, ela falou que não ia fazer. Com o decorrer do tempo, ela foi tendo contato com os meus... Tem muitos amigos arquitetos. E aí ela teve um contato com um dos meus amigos, se apaixonou pela arquitetura e foi fazer arquitetura porque ela, nesse momento, porque ela quis. Eu tinha sugerido, mas eu não falei, faça. Então, assim, essa filha que eu idealizei, essa filha muito parecida comigo, muito parecida com a minha família, não foi o que veio. Em algum momento eu tive que olhar pra ela e falar, essa é a minha filha. É a filha que eu recebi do universo, com esse pai, com essa mãe, esse é o resultado e essa é a minha filha. Então, assim, isso é muito forte pra mim, a coisa do matar o filho idealizado para que o filho real exista. Porque se a gente ficar na ideia do filho idealizado, se eu ficasse na minha ideia de filho idealizado, eu ia colocar neuras na cabeça dela. E um dia ela, não sei se você, né, a Dani já viu foto, né? A Manu é bem moreninha, ela é bem cravo e canela, né? Um dia ela virou pra mim e falou assim, ai mãe, eu queria ser branquinha igual a você. Alto lá, garota, porque eu fico lá naquele sol me matando pra ficar vermelha, pra tentar algum dia ser da tua cor. Tu queria ser da minha cor? Aí ela olhou assim, é mesmo, né, mãe? Você se mata no sol, você nunca vai ser dessa cor. E naquele dia ela passou a se aceitar de uma forma que era a forma que ela é, não a forma ou que era parecida comigo ou que eu queria. E não tem nada de errado, é só porque a idealização vinha muito desse referencial que eu trazia da criança que eu fui. E aí eu tenho a minha filha, eu aceito ela, né, acolho com o coração, não é com a genética. Exatamente. E aí vem uma filha muito parecida com o pai dela, e aí essa genética dele é muito forte, e eu acolho a filha que é, independente do laço consanguíneo. É interessante no processo do livro, que estava sendo escrito, que a Tati já pegou bastante esse lado, né? As outras partes também da questão da sua mãe, do seu pai, né? E no meio do processo da escrita, eu também entrei meio que numa crise também, principalmente quando veio essa parte da árvore, dos frutos. Quando chegou na parte dos frutos, eu lembro que eu fiquei muito pensativa, reflexiva, porque querendo ou não, na minha história, eu me casei, me divorciei, nunca mais me relacionei, não encontrei outra pessoa realmente me levasse a me casar novamente, a ter filho e nada disso. E aí eu lembro que eu falava pra Tati, falava assim, Tati, mas eu não me sinto com propriedade para escrever sobre frutos, porque que fruto que eu vou deixar? Então eu comecei a entrar numa crise em relação, tipo assim, gente, o que eu tô deixando aqui de fruto na hora que eu partir? E eu comecei a entrar meio que nessa crise, sabe? Eu falei, ok, minha árvore, eu sei de onde eu vim, eu sei quem sou eu, mas e agora? O que vai acontecer? Foi a primeira vez na história da minha vida. Aí você estava escrevendo um livro, que é algo que vai existir, mesmo depois que você se for. Aí eu virei e falei assim, caraca, eu nunca tinha parado para meditar sobre isso. Então, quase no processo do livro, e quase nos 50, foi quando, tipo assim, a primeira vez que eu parei pra pensar, eita ferro. E agora? Tipo assim, e aí era um livro que a Tati, a gente conversou muito sobre isso, e aí a Tati abriu minha mente em relação a isso, ela falou, prima,
por isso que eu amo demais, né? Que eu tenho essa liberdade, a gente tem essa liberdade de uma conversar com a outra em relação a todos os sentimentos, assim. É um presente de Deus na minha vida. E eu lembro que ela falou assim, prima, te amo, meu amor. E ela falou, prima, existem outras formas de se deixar frutos aqui na nossa existência. E o assunto que você faz, né? E são isso seus em frutos. tudo é fruto. A maneira como você trata seus pais, a maneira como você cuida dos seus pacientes, o livro, que provavelmente é o primeiro, mas provavelmente não será o último. Sim. Quantas coisas a gente está fazendo, formas. esse podcast, tudo que a gente está fazendo na vida, porque essa cultura também de que a gente, que a mulher tem que ter filhos, ela também é muito forte pra gente. Sim. E é cruel, tem que ser mãe, tem que ser família, não pode trabalhar, e tem que estar lá. E se não quiser? E eu achei interessante E se passar por não essa puder? crise. Por isso que é cruel. Por isso que eu achei interessante também passar por essa crise. Quantas outras mulheres, de repente, também em determinado momento, não passam por esse pensamento também que eu tive. Tipo assim, e aí? Eu sou menos mulher por isso? Não. Existem outras formas de você deixar frutos, como também outras formas de você trabalhar a maternidade sem que venha dentro do seu útero, que foi o caso da Tati também. Então, esse livro trouxe outros pensamentos, fizeram emergir pensamentos aqui de dentro, que vieram e fizeram vir reflexões, que são reflexões que de repente não são só minhas, ainda da Tati. E a gente quer fazer com que isso alcance, Existem outras pessoas que têm essa mesma angústia. E aí eu quero aproveitar, porque eu sei que esse podcast vai chegar a muita gente. E eu quero aproveitar na linha do que a Dani está trazendo, para falar um pouquinho dessa crueldade com a mulher. Então, agora tem o dia da gestante. Gente, tudo bem, ok, tem muito lado comercial e tal. Mas e aquela que não quer ter filhos? É uma opção, ok. Ou aquela que não pode, como foi o meu caso. E aí vem o dia da gestante, porque parece que é querer colocar esse filho como um prêmio. E aí exibe essa barriga, a sensação que dá é que exibe essa barriga como um prêmio. Olha, agora eu sou uma mulher completa. Isso sempre me intrigou. Né? Eu passei por todas as fases do luto da infertilidade. E algo que sempre me incomodava era assim, você só vai conhecer o amor verdadeiro quando você for mãe. E aquilo me intrigava e eu falava, gente, mas peraí, eu tenho o amor dos meus pais, eu tenho o amor do meu marido, eu tenho o amor dos meus irmãos, da minha família, como é que é isso? Gente, eu amo a minha filha, o amor de Deus, e eu amo a minha filha, mas assim, ela é mais um amor. Ela é mais um amor. Eu acho que a gente precisa chamar a atenção disso. Se na nossa vida a gente tiver só uma razão de existir, a chance de adoecimento é enorme. O sofrimento é garantido. É garantido. Por que a gente exerce múltiplos papéis? Para manter a nossa sanidade. Porque à medida que a gente se resume a um papel, isso peso é insuportável. E aí eu ouvi coisas muito cruéis, do tipo, Deus só dá o filho para quem sabe que dá conta. Você não tem filho por falta de fé, é que você não sabe orar. Já pensou ouvir isso? E cuidado, tá, gente? Agora eu vou tocar num assunto, pode ser que a gente seja cancelado. Mas aí, nós somos corajosas, vamos lá. Cuidado. Eu já vi muitos profissionais que se dizem cuidar de saúde emocional, que fazem imersão de não sei quantos dias aí, no final de semana, prometendo mudar a sua vida. E eu já vi profissional dizendo para uma pessoa que estava em luto porque já tinha sofrido vários abortos: você não engravidou porque você não pegou o código, porque você não acessou o que é espiritual. Cuidado, isso pode ser uma palavra de morte para essa pessoa. A pessoa já está em luto. Ela não engravida por uma série de fatores. É uma série de fatores biológicos, tem o emocional, também tem. Mas, e além disso, até espiritual, porque às vezes a resumir muito. Muito. Ia colocar a culpa no indivíduo que já está se sentindo dolorido. Uma perda sem tamanho. Sem tamanho. Cuidado.
Sabe? A maternidade é boa, mas tem outras formas da gente exercer maternidade. E exercer família. Sim. Exato. Eu falo muito isso, assim, eu escuto, né, muito no consultório. Assim, uma vez eu ouvi uma mãe, a filha engravidou, e uma mãe muito tradicional, católica e tal. Porque ela precisa casar e ter uma família. Eu falei, aí eu, né, óbvio, ela tocou na minha ferida. Aí eu falei assim, mas ela e a filha não é uma família? Isso. Não é, tem que casar. Eu falei, então eu e minha filha não somos uma família. Eu crio a minha filha, nós moramos só. Eu não posso chamar isso de família. Só é família se tiver um homem envolvido. É isso que a senhora está me dizendo? Não é bem. Não, foi o que a senhora me disse, é o que a senhora está pregando para sua filha. Que se ela for criar a filha dela sozinha, não é uma família. E as mulheres que decidem ter filhos com outras mulheres, os homens que decidem ter filhos com outros homens, não é uma família. E aí, às vezes, a gente entra nesse contexto e a gente precisa, né, clarificar, porque a família é o pai, a mãe, o filho, não importa como esse filho veio, não importa como é essa configuração familiar, não importa no sentido de as pessoas são livres para fazer as escolhas delas. E família vai ser sempre família. Eu e minha filha, na época, né, dessa conversa, era eu, a minha filha e o gato. Agora não tem mais o gato faleceu, mas a gente continua sendo uma família. Menos um membro da nossa família, mas a gente continua sendo uma família. E se a minha filha, ou eu, quando eu morrer, a minha filha continua sendo uma família comigo. E com o pai dela, mesmo a gente não morando junto, cara, é uma família. E eu considero o pai dela família, né? No dia que eu fui fazer a dedicatória do livro, os agradecimentos, na verdade, eu agradeço a ele porque me dá dessa filha. Mesmo ele não estando mais comigo, ele faz parte da vida dela e ele forma uma família com ela e comigo de alguma forma. Porque a gente tem um laço ali. Assim como a sua família também é constituída pelos pais da sua biológicos da sua filha. E a sua família é constituída pelas pessoas que, né, tem significado para você. Então o significado de família, ele é muito maior do que essa coisa pequenininha que disseram pra gente que tinha que ser papai, mãe e filhinhos. E não pode ter só um, não, tem que ter dois. Porque tem que substituir o pai e a mãe. Então, a gente tem, assim, muito essa questão muito forte para poder significar mesmo e para poder se posicionar. E aí, como a gente já tá, assim, mais ou menos encerrando, eu queria que a Tati e a Dani dessem dissessem algo assim, né, para essas famílias que estão nos ouvindo, para essas famílias que vão procurar vocês lá no consultório, que vão ser seus pacientes ou não, mas para essas famílias que vão estar ouvindo esse episódio, eu queria que cada uma de vocês deixasse uma mensagem final para essas famílias, de todas as formas e configurações. Quer começar? Vai você. Então vamos. Bem, eu vou dizer aquilo que como se eu estivesse no consultório, acolhendo, né, a queixa dessa família que chega por um membro, né, representado por um membro. Nada acontece por acaso. A família que nos gerou foi escolhida com propósitos para nos formar. O que eu sou hoje é fruto desses 45 anos de contato com o primeiro núcleo que me deu as primeiras crenças, que foi a minha família. Esse núcleo foi se expandindo e foi me formando. Tanto quando eu olho, a Dani tá aqui, ela é prova. A minha adolescência, eu fui uma adolescente extremamente tímida. E eu gosto de compartilhar isso em consultório. Eu fui uma adolescente extremamente tímida, eu praticamente não falava. Eu era totalmente insegura. E o que me ajudou? Ampliar os núcleos. Então, quando eu fui ampliando os núcleos, saí do núcleo familiar, não saí, né? O núcleo familiar, mais núcleo escolar, mais núcleo comunidade de fé, mais núcleo de amigos, o núcleo social, isso foi me dando repertório. Isso foi me fortalecendo para eu chegar a quem eu sou hoje. Então, assim, eu quero falar para esses pais, de repente, que estão vendo seus filhos, eu vou nesse foco, seus filhos se automutilando, é dolorido. É dolorido ver essa dor sendo expressa na carne. Mas eu quero dizer assim, vai passar.
Vai passar, não vai durar para sempre. É uma forma que hoje ele está dizendo, eu preciso de ajuda, eu não estou conseguindo expressar. E como que eles podem buscar essa ajuda, Tati? Perfeito. Então, assim, gente, tem que estudar, tem que se dedicar. Como você falou, infelizmente, acesso à psicoterapia não é fácil. Mas, assim, é possível. O ideal é procure uma ajuda profissional. Se não conseguir pagar, ou que hoje tem plano de saúde, etc., mas não é a realidade de muitos, vá para as faculdades que oferecem curso de psicologia, inscreva seu filho no atendimento voluntário que é supervisionado e que tem a mesma qualidade de profissional formado, porque tem a supervisão. Então procure ajuda, leia, e assim, se seu filho está se afastando de você, é hora de você reconectar. E é natural, guarda isso. À medida que a criança vai crescendo, ela vai dependendo menos desse pai. Naturalmente ela vai se distanciando, porque antes esse pai tinha que subir para poder pegar alguma coisa que não alcançava, precisava preparar comida que essa criança não conseguia. Ela vai crescendo e vai ganhando autonomia, isso é ótimo. Mas naturalmente ela vai se desconectando, distanciando. Então assim, reconecte com coisas simples. Vai para a escola, pega um recadinho e coloca lá no estojo. Filha, eu te amo. E ela vai achar aquilo lá. Ainda que ela não saiba falar eu te amo, tenha receio. Pega um bombonzinho, coloca lá em cima da cama quando chegar. E você vai criando isso para formas de se manter perto. Filha, eu sei que você precisa do seu momento de silêncio, mas quando você precisar falar, a mamãe está aqui, o papai está aqui. E assim, último, não é no nosso tempo, é no tempo deles. Posso só fechar contando o caso? Eu falo muito, mas é rapidinho. A gente perdeu a nossa calopsita, ela faleceu. E muito apegada à minha filha, era um casalzinho de calopsita. E o macho faleceu. E aí nós fomos contar pra ela que a calopsita faleceu. E aí eu virei pra ela e falei, filha, o amendoim está lá na área. Está Como lá é que era o nome do outro? Mel e amendoim. Adoro os nomes. O amendoim, ele não resistiu, ele já estava doentinho, ele não resistiu. E ele tá lá no quintal, só tá o corpinho dele. Ixi, agora ele tá lá em cima, você vai olhar pra ele vai estar voando, você vai imaginar ele. Você quer ver ele? Se você não quiser, não tem problema, tá bom? A gente vai fazer o que você quiser. Mamãe, eu quero. Fomos lá, pegamos a caixinha com amendoim. Quando ela pegou essa caixinha, ela chorou. Aí ela, mamãe, eu preciso ficar um pouquinho sozinha no meu quarto. E eu, pode ficar, com o coração na mão, né? Que é a vontade de estar junto. Ela, mãe, eu vou fechar a porta. Eu, pode fechar, na hora que você precisar, eu e o papai estamos aqui. Aí ficamos eu e Júlio, um olhando pra cara do outro. O que a gente faz agora? 3 minutos, né? E aquela eternidade. Daqui a pouco, ela abre a porta. Mamãe, agora vocês podem entrar. Mamãe, eu tô fazendo bastante carinho nele, aquecendo, porque o carinho pode fazer ele voltar, né? Ai, meu Deus do céu. Aí eu começo a chorar. Mas Tati, você chorou? Eu falei, chorei, porque minha filha precisa entender que eu sou humana. Exatamente. Eu vou esconder isso e fui chorar com ela. E ali a gente foi naquele processo de deixar sentir a dor. Por que eu tô falando isso? Não é no nosso tempo. Se fosse o meu tempo, eu queria grudar nela e falar, não vai ficar sozinha, não. Que eu vou ficar deixa eu ir junto. Deixa eu ir junto, né? Não fecha a porta, não. Deixa eu ficar aqui. Não, no tempo deles. E a gente precisa respeitar isso. E é nessa dor que eles vão crescendo. E a gente também crescendo como pais, né? Porque à medida que eles estão crescendo como filhos, nós estamos crescendo como pais. Perfeito. É isso. Dani! Ai, agora sou Fala. É que a Tati, ela vai falando, eu vou viajando com ela. Ela fala que eu falo pouco, gente. É porque você já falou na fala dela e ninguém ouviu, né? Que bonitinha, ela falando, eu vou junto. Ao contrário de Tati, eu sempre fui extremamente sociável. Desde pequenininha, 3 anos de idade, eu falava todo É a mundo tampa e a panela. uma loucura. exatamente. Mas, ao contrário, o muito sociável no meu caso era com medo de aprofundar nas coisas, sabe? O sociável era sempre muito superficial. Também era uma fuga. É uma fuga.
Então eu fui uma adolescente e até hoje sou extremamente social. Bota um poste que a gente vai contar um poste, pá, aí, vambora. E por outro lado também existia ali uma insegurança. E até hoje existe, gente. Não é essa segurança toda que o povo acha que é, não. Existe uma insegurança. Como que eu passei a trabalhar a minha segurança? No autoconhecimento. Como que eu passei a trabalhar esse autoconhecimento? Conhecendo as minhas raízes. Conhecendo quem sou eu, de onde eu vim, quem é a minha família, o que a minha família passou para eu chegar até aqui. Quem é o meu pai, quem é minha mãe, quem são os meus avós, o que essas pessoas fizeram para que eu chegasse até aqui. Foram perfeitos? Não, não foram perfeitos, mas foram lutadores. E aí quando eu olho para trás e vejo o que essas pessoas passaram, o medo que essas pessoas enfrentaram, o susto que essas pessoas passaram, pessoas que vieram de fora para enfrentar Brasília, para construir Brasília, porque minha família não foi uma família que veio abonada para Brasília, todo mundo rico. Não, menino. O povo que veio tudo lascado, velho, para Brasília mesmo. Deixou a roça pra cá, Pessoas que lutaram mesmo para vir para Brasília. Antes disso, quando eu vou olhar minha árvore, pessoas que vieram fugidas de guerra, pessoas que morreram lutando por guerra. Essa é a minha árvore. E aí quando eu olho para essa minha árvore, eu crio forças dentro de mim para eu dar continuidade para isso. Vou ser perfeita? Não vou ser perfeita, mas eu vou ser lutadora tanto quanto eles foram. E como é que você pode ajudar as pessoas a olharem para essas árvores chamadas? A olhar para a história de vida delas também. Por mais difícil que seja a história de vida, quando a gente olha para a nossa história, por mais que você muitas vezes julgue a sua família, se você olha a sua família com outro olhar, você vai ver que essa família também passou por problemas, passou por medo, que muitas vezes as decisões tomadas foram decisões tomadas na hora do medo mesmo, assim como nós também tomamos muitas decisões erradas, às vezes por medo. Quando você começa a olhar para essas pessoas, para a sua história com mais amor e menos julgamento, você passa também a se fortalecer dessa história. Então, o que eu deixo também de repente, para as pessoas conheça a sua história e conheça a sua história com mais amor e menos julgamento. Isso sim te faz ser uma pessoa mais forte. Então, a Daniela de hoje é uma Daniela mais forte, não perfeita, não 100% ainda insegura, mas é uma Daniela mais forte que a Daniela de ontem e que está em busca desse fortalecimento cada dia mais e dessa fortaleza baseada na minha história de vida e baseada nas histórias das pessoas que vieram antes de mim, que lutaram e muito para que eu estivesse aqui. E eu reconheço e faço isso em prol de mim e em prol deles também, como homenagem a eles. E você é o fruto. Sempre. Sim. E aí eu posso não ter o fruto físico tradicional. Tem o fruto mas porque eu você sou. tem outros. Mas é porque eu sou um fruto diferenciado, eu gosto de ser diferente. Então eu Exato. gosto de ser diferente de todo mundo, que eu sou dessas. Beijo de luz. Meninas, assim, eu tô muito feliz, não só de vocês terem escrito esse livro comigo, não só de vocês terem colocado o conhecimento, a vida, a experiência, o tempo de vocês a serviço dessas pessoas que vão ler esse livro. Agora aqui nesse podcast, ou seja, eu acho que, né, à medida que a gente vai colocando esse livro, falando dele, falando de psicoeducação, dizendo para as pessoas que essas áreas da vida podem ser olhadas pela psicologia com muito mais leveza, com proximidade, com respeito, com carinho, mas também com muita seriedade. Eu quero, assim, agradecer vocês toda essa etapa, né, todo esse processo, não só de construção, mas agora de realização desse sonho que era meu, que vocês lindamente toparam e vieram comigo e me deram as mãos. E assim, o capítulo de vocês está uma coisa incrível, linda de verdade. Foi um dos capítulos que a gente menos precisou mexer, precisou adaptar, porque estava inteiro, está, né, incrível. E agradecer a vocês por esse momento aqui, por essa aula, por esse compartilhamento, por essa vivência que vocês compartilham, não só comigo, mas com todas as pessoas que de alguma forma vão se conectar e precisam de ouvir as coisas que vocês têm para dizer. Queria que vocês dissessem mais uma vez só a rede social de vocês, para que as pessoas possam achar vocês. Vamos lá. E dizer assim, né, onde que vocês atendem, qual a disponibilidade de vocês, para que as pessoas de fato tenham acesso a vocês, para cuidar não só dos adolescentes, mas da questão na sistêmica, né, familiar. Perfeito. Então, assim, nossa rede social, nosso Instagram e Facebook,
É psico_primas. E vocês podem mandar o direct pra gente lá pelo Instagram. E aí a gente passa os horários que nós temos na agenda. E vai ser um prazer enorme fazer parte, contribuir nessa jornada do autoconhecimento. É isso aí. É isso aí. Obrigada, meninas. A gente que agradece, obrigada de coração, viu? Adorei estar aqui com vocês. Que delícia. Me dói. É divertido. Foi ótimo. Bom, se você se interessou por esse tema e você quer saber um pouco mais sobre psicoeducação, esse livro vai estar disponível para você. A gente vai deixar um link aqui para você acessar ou entrar em contato com a gente para ter o físico ou comprar a modalidade online, que agora, né, temos para Kindles. E aí você pode acessar, vai ter o link aqui pro livro. Esse livro, a intenção dele é aproximar você, público, pessoas normais da psicologia, falar um pouco mais da psicologia. A gente vai ter ali 7 áreas da sua vida: família, relacionamento, carreira, dinheiro, mental, ou seja, espiritual também a gente está contemplando nesse livro. E você vai poder ter acesso, assim, a 6 autoras falando com você sobre psicologia. Então não perde essa oportunidade de se aproximar da psicologia de um jeito divertido, gostoso, agradável e acessível. Então não perca, que também já estamos gravando outros episódios com as outras autoras do livro. Então você vai ter aqui uma préviazinha aí de cada um dos capítulos para você já ir se inteirando e adquirir seu livro ali, acompanhar a leitura junto com os nossos podcasts, e a gente se vê no próximo episódio.